Olá, eu sou o Gené Carlos, um dos criadores aqui do canal Investindo no Básico. Olá, sou Miguel, também aqui do Investindo no Básico, e hoje a gente vai falar sobre investimento. O que é investimento, né? O conceito de investimento, caso você for fazer uma pesquisa, é a aplicação de recursos que produzam um retorno futuro. Ou seja, você vai botar seu dinheiro hoje para futuramente você pegar esse principal que você colocou, mais uma rentabilidade, que é o custo do capital no tempo. Então, o retorno futuro está fundamentado nos juros compostos, como a gente falou anteriormente e sempre fala nos nossos vídeos sobre investimento. E isso é importante que quem está começando a investir entenda. Por quê? Porque os juros compostos com o tempo é a forma de o capital estar trabalhando para você e uma forma que vai trazer segurança financeira para você no futuro. O que é que a gente tem que ter em mente são os quatro pilares aí do investimento, que são os quatro pilares do juros compostos. Então, caso você esteja iniciando no mundo dos investimentos, é importante você saber que você seguindo somente esses quatro pilares aí, você vai ter uma tranquilidade financeira futura. Quando você vai investir, caso você faça o aporte inicial, você tem um bom aporte inicial e tem aportes constantes, você vai ter um patrimônio futuro bem maior. Assim como o tempo e a rentabilidade. Então, são quatro coisas que você tem que se concentrar, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E o mais importante aí é o prazo, né? Ou seja, o tempo. Então, quanto mais tempo você deixa, mais vai ficar visível o poder dos juros compostos, que é um juros rendendo em cima do outro. Uma rentabilidade sendo somada a outras rentabilidades. Isso aí vai te dar aí um efeito no longo prazo muito impressionante. Nós vamos exemplificar mais à frente. Aí a gente fez uma simulação que é com aporte inicial de R$ 300, que a gente considerando uma pessoa que ganhe em torno de um salário mínimo para R$ 2.000, aí que está a maioria das famílias que trabalham brasileiras, né? Então, considerando que elas consigam poupar ao menos R$ 300 e fazendo aportes constantes de R$ 300 durante um período de 20 anos, que é um período, vamos dizer assim, não é um período tão longo, é um período que você consegue vislumbrar o futuro, né? Quem tem 20 anos fazendo esses aportes durante 20 anos ainda vai ter 40 anos. E a gente botou a rentabilidade aí da taxa Selic, mas é uma rentabilidade muito alta, né? A taxa básica de juros hoje está em torno de 13,75%, mas não é uma taxa de juros que vai continuar tão alta. Ela sempre vai oscilar com o tempo e provavelmente a média dela nesses anos aí deve ser bem menos. Não, acredito eu, né? A gente não sabe o futuro, mas acredito eu que seja menor do que isso aí. Provavelmente, sei lá, em torno de 8% a gente poderia considerar. Mas considerando uma taxa de 13,75%, você consegue montar um bom patrimônio futuro. E o que a gente vai mostrar aqui é que o efeito tempo, como o Gené Carlos falou, é determinante. A gente fez outras simulações que, para você ter uma ideia, quando você começa a passar dos 35 anos, os juros em cima do principal fica próximo a 90%. Ou seja, se você juntou R$ 1 milhão em 35 anos, provavelmente daquele 1 milhão de reais, 900 mil provavelmente vai ser somente de juros. E os 100 mil seria somente dos aportes. Ou seja, quanto mais tempo você deixa, mais terá o efeito dos juros sobre o capital principal dos aportes que você vai fazer. E aí o gráfico fala por si só, né? Nesse período de 20 anos, que são em torno de 240 meses, você verifica que a próximo a 10 anos, os juros compostos, que é a parte verde do gráfico, ela começa a fazer uma curva exponencial. E quando chega nos 240 meses aí, quase mais de 60% aí dos juros, do principal é juros. Então, para a gente sempre focar em tempo, e também focar em rentabilidade. Porque se você for fazer projeções tirando 1%, por exemplo, 13,75% para 12,75%, você vai ver que você vai deixar um bom dinheiro na mesa, né, que a gente fala. Então, quando a gente faz a comparação com a poupança,
em relação à taxa básica de juros, que hoje está em torno de 13,75% hoje, é porque a poupança sempre vai render menor do que essa taxa básica de juros. Então, por que você vai fazer um investimento na poupança que tem a mesma segurança do que esse título do governo federal, que é a LFT, né? Das letras financeiras do Tesouro, que a gente fala que é a taxa Selic. Para que você vai fazer esse investimento na poupança, já que existe uma rentabilidade muito maior em um ativo tão seguro quanto a poupança? Então, hoje, como a título de exemplo, a poupança está rendendo em torno de próximo aí de 6,17% ao ano, que é a rentabilidade máxima que ela pode atingir, que é próxima a 7%, né? E enquanto a taxa Selic hoje está em torno de 13,75%, ou seja, quase o dobro da poupança. E aí é o que a gente falou anteriormente, né? No último mês aí, né, 240 meses após seu investimento de R$ 300 mensais, você vai ter um patrimônio de R$ 341.722,46, que é o montante total. Deste montante total, R$ 369.422 é somente de juros, enquanto R$ 72.300 é do aporte que você fez. E o início ali, que é R$ 3.645, já é como se fosse uma renda passiva. Ou seja, se você tirasse todo mês R$ 3.645, o montante principal ficaria o mesmo valor. Ou seja, no caso, ficaria R$ 337.000, no caso. Não sairia do montante. Isso é uma forma de você fazer, de você estar tendo uma renda passiva, que é uma renda que não precisa do esforço para ser adquirida, né? Como se fosse um aluguel, no caso você esteja ouvindo isso pela primeira vez. E um dos conceitos principais aqui, todo mundo quando fala de investimento, é o conceito de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Liberdade financeira nada mais é quando você tem uma renda passiva que seja suficiente para atender seu padrão de vida. O que é padrão de vida? Tudo que você consome em termos de produtos e serviços durante um ano. E aí são os produtos financeiros básicos para quem está iniciando um investimento que você deveria conhecer. Ou seja, se eu voltasse no tempo e alguém me falasse isso, eu estudaria esses três tipos de investimentos hoje. E aqui é o conceito de fundo de investimento. Então, assim, caso você está investindo e não queira se aprofundar demasiadamente no assunto, tem muito medo no mercado, só consegue investir numa poupança da vida, né? Poupança, CDBs e no máximo Tesouro Direto, seria muito interessante você conhecer um fundo de investimento. Porque fundo de investimento é uma empresa, é um CNPJ no qual você vai comprar a cota como se fosse uma ação, e essa empresa vai gerir o patrimônio desse fundo de investimento. Ele vai pegar seu dinheiro, que transformou em cota, vai comprar ativos do outro lado, vai fazer uma gestão desses ativos. Existem vários tipos de classificação de fundo de investimento. Então, existe fundo de investimento em renda fixa, existe fundo de investimento em ações, fundo de investimento multimercado, que você deve conhecer, principalmente só esses termos, para você saber as características dos produtos que o gestor vai comprar e que você vai expor seu patrimônio lá. Então, o que é fundo de investimento? O conceito é uma empresa que faz uma comunhão de recursos, que são as cotas, na forma de condomínio. E o objetivo dele são ganhos financeiros com a aquisição de uma carteira de títulos e valores mobiliários. Ou seja, o que eu gosto de fazer hoje, que é escolher meus ativos, que dá muito trabalho, né? Você fazer as alocações, fazer a porcentagem, essa parte aí de alocação é um pouco mais fácil, mas quando você vai atrás do ativo financeiro, analisar o ativo, saber que aquele ativo financeiro você tem que fazer o segmento dele, que ele pode perder valor com o tempo. Isso dá um pouco de trabalho. Se você não quiser ter essa dor de cabeça, compre um fundo de investimento com um bom gestor, que ele vai fazer isso para você de forma segura, tem uma fiscalização para isso, ele tem que seguir a política de investimento do próprio fundo, pois caso ele não siga e aconteça alguma coisa, ele é obrigado, né, o administrador e o gestor, ele é obrigado a repor do próprio bolso o patrimônio líquido negativo que ele fugiu da estratégia. Então é bem fundamentado, é bem rigoroso,
é a fiscalização, né, que é a CVM que faz, tem que ter registro, o administrador tem que ter o registro, o fundo de investimento tem que ter o CNPJ também com registro na CVM, tem que ter essa fiscalização, tem toda essa classificação. Então, é uma coisa, não vou dizer fácil, mas é uma coisa muito prática para você fazer uma estratégia de investimento. E eu gosto de fazer estratégia de investimento, principalmente com fundo de investimento multimercado, que eu dou liberdade para o gestor fazer as alocações e a gestão dos ativos. Então, assim, uma coisa determinante para quem quer fazer seu próprio investimento, como eu faço, você fazer gestão do seu próprio patrimônio, caso você não queira fazer seu aporte no fundo, delegar isso para um fundo de investimento, você tem que conhecer o que é um asset allocation, que é fazer principalmente a divisão dos ativos. O que é isso? É você determinar em um papel, em uma coisa formal, que você vai botar, exemplo, 50% em renda fixa, 50% em renda variável, dentro de renda fixa, você vai botar 30% em pré-fixado, 30% em pós-fixado, o restante que sobrou, os 40%, você vai botar em IPCA, dentro de renda variável, você vai botar 40% em ações, 60% em fundo imobiliário, dentro de ações, e aí você vai montando essa estratégia. É isso que vai fazer você ter sucesso a longo prazo. 90% do seu sucesso a longo prazo vai ser você seguir seu asset allocation. Por quê? Porque num período de crise, os ativos que desceram mais, como eles desceram mais, e quando você vai ver sua meta lá, então na sua meta você vai comprar aqueles que estão descendo. Então com o tempo isso daí você vai fazendo que você, sem usar a parte emocional sua, você consiga ter uma rentabilidade futura muito boa, né, a longo prazo. Cenário macroeconômico, a gente vê o relatório Focus, que é divulgado semanalmente. Esse que nós está aqui na tela, ele foi divulgado no dia 12 de setembro. Ontem, hoje nós estamos gravando o vídeo no dia 13. E ele traz um apanhado geral sobre o que o mercado está esperando, relacionado principalmente com inflação, PIB, câmbio e Selic. Aqui no lado da inflação, que é o IPCA, que é a variação em porcentagem, o que nós estamos observando aqui é uma redução gradativa dessa inflação nos últimos meses de projeção. Isso aqui é uma projeção da inflação nos últimos meses para este ano. Então, há 4 semanas atrás, o mercado esperava que a inflação em 2022 ficasse em 7,02%. Essa projeção ela foi diminuindo gradativamente durante as semanas, sendo que nesta semana o mercado já espera que o ano de 2022 feche com a inflação de 6,4%. E o que é que aconteceu para estar tendo essa redução da projeção da inflação pelo mercado? Primeiro, trazendo um pouquinho do histórico, nós lembramos que no ano de 2020, durante a pandemia, o Banco Central ele reduziu a taxa Selic a 2%. Isso acabou estimulando muito a economia durante esse período pós-pandemia, no ano de 2021 e 2022, associado também com o período de instabilidade que nós tivemos com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesta guerra teve uma diminuição de matrizes energéticas, como por exemplo petróleo, teve diminuição de produção de grãos, fertilizantes. Tudo isso acabou influenciando muito na oferta de produtos. Se diminui a oferta e a demanda ela se mantém ou ela aumenta, os preços acabam subindo gradativamente, muitas vezes em uma escala muito rápida. Se nós observarmos aí, nos últimos meses, nós tivemos aumento de preços de combustíveis, alimentação, serviço, vestuário, saúde, que são os principais índices lá que compõem o IPCA, que é a inflação oficial do governo. Então, para conter essa inflação, o que ocorreu? Uma redução dos impostos de combustíveis e eletricidade, que corresponde a mais de 40% da inflação, que é o IPCA. Então, essa redução dos impostos de combustíveis e eletricidade acabou diminuindo a inflação nos meses de agosto, de julho e agosto. Em julho, nós tivemos uma deflação de menos 0,68 no mês, e agora no mês de agosto, que foi divulgado semana passada, nós continuamos com uma deflação de menos 0,36. Com isso, o mercado vem esperando uma menor inflação no ano de 2022. Por isso que tem aqui uma redução que há 4 semanas atrás o mercado esperava fechar o ano com a inflação de 7%. Isso vem caindo gradativamente, sendo que ontem o divulgado
pelo, pelo relatório Focus é que espera uma inflação de 6,4% no período. Aí você pode estar perguntando, ainda é válido a gente estar fazendo aplicações atreladas à inflação, visto que essa redução vem acontecendo? Sim, nós moramos em um país, o Brasil, se você olhar o histórico de inflação, é sempre inflação alta. Nunca tivemos um período de 12 meses seguidos de deflação para fechar um ano com uma inflação negativa, baixa. Então, sempre nós temos a inflação. E os títulos atrelados à inflação, que são aqueles que você vai verificar lá na sua instituição financeira como o IPCA+, ele vai ser sempre uma eh, oportunidade de aplicação. Vai ser sempre uma opção de realizar essa aplicação, porque você vai ter o ganho real. Outro fator que pode estar influenciando para a gente direcionar também as nossas aplicações é a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 13,75. Teve fala do presidente do Banco Central semana passada, Campos Neto, falando que existe uma pequena possibilidade de ter um aumento residual. Com isso, o mercado espera mais um aumento de 0,25, sendo uma probabilidade, não é um fato que pode chegar, se ocorrer, pode chegar a taxa Selic a 14%. Mas para o ano de 2023 já espera-se uma redução gradual, principalmente a partir do segundo trimestre do ano que vem, para fechar a Selic em 2023 em 11,25% ao ano. Neste momento que nós estamos observando uma redução, uma projeção de redução da taxa Selic, é o momento que nós podemos estar pensando em fazer alocações em títulos pré-fixados. Por quê? Se nós vamos pré-fixar o nosso título lá em 12, 13% ao ano, compramos ele hoje, pagando 12% ao ano, em uma LCA que é isento de imposto de renda para 2 anos. Chegando no ano de 2023 e as projeções elas se mantendo e a Selic chegando lá a 11,25, você está ganhando 12, a Selic está 11,25. Em 2024, a projeção é a Selic entre 8 e 9, você está ganhando 12. Então, no momento que nós temos uma taxa Selic alta, com a projeção de redução futura, é uma indicação de começarmos a comprar, ou seja, a aplicar em CDBs pré-fixados. Isso é uma projeção que o mercado traz. Outros dados importantes aqui do relatório Focus é o PIB. Nós estamos aí com a economia começando a aquecer mais ainda. Então, com isso, nós observamos uma elevação do PIB, que há 4 semanas estava com a projeção de fechar o ano em 2%, e hoje já chegou, nesta semana, a projeção de fechar em 2,39. Então, PIB é o quanto é gerado de produtos no Brasil. Então, ou seja, se nós temos muitas fábricas, muitas indústrias produzindo cada vez mais, essa riqueza do país ela vai aumentando e o PIB vai aumentando. O PIB vai ser um sinônimo de riqueza que vai te trazer mais emprego, maior geração de renda para as famílias. Isso vai acabar também melhorando aí a economia. Assim como no ano de 2023, nós tínhamos uma projeção de PIB de 0,41, que vem aumentando um pouco, chegando a 0,5% para 2023. Já o câmbio, que é o dólar real, vem se mantendo aí em todo o período em torno de 5,20 Hoje o dólar deve estar fechando, está sempre batendo próximo disso, 5,14, 5,10, 5,20, 5,20, 5,22. Então essa é a projeção que se mantém esse ano e no próximo dólar em 5,20. Então esse relatório ele não é um fato, como eu falei, é projeções onde o Banco Central ele colhe informações de economistas de várias instituições financeiras e gera uma mediana desses dados. E o mais importante para nós que recomendamos investimentos é estar sempre atento a esses movimentos de mercado, principalmente do IPCA, PIB, câmbio e Selic. É o que vai estar direcionando aí as indicações de investimentos. Os investimentos na renda fixa, né, que é a oportunidade aí para curto prazo, oportunidade para 1 a 2 anos. Então a gente colocou aqui, não sei, importante falar que não é indicação, mas é uma oportunidade. Tem vários outros títulos também, mas esses títulos que a gente está mostrando tem um bom rate, né?
O rate, se eu não me engano, duplo A e os dois. E é do Agibank e do BTG Pactual. Do BTG Pactual está dando a inflação mais 9,2%. Importante falar que a perspectiva, como o Gene Carlos falou, é que a inflação vá diminuindo nesse período, mas de qualquer forma você vai ganhar aí em torno de quase, pelo menos 10%, né, de juros reais, que é muito, 9% de Giros juros reais reais. é muito, nenhum país, eu acho, hoje no mundo é muito difícil. País desenvolvido você não encontra, só país subdesenvolvido como o nosso que a gente encontra juros reais tão grande para ser dado. Ou seja, o BTG vai dar aí nesse CDB, no período de um ano, 9,2% mais a inflação do período. A inflação do período, provavelmente, como a gente viu no relatório Focus, deve dar uma média de 5 a 6%. Então, a grosso modo, provavelmente vai ter uma rentabilidade próxima a 14, 15%. Importante salientar que a poupança, ela no máximo vai até 7% de rentabilidade, sendo que esse 7% é uma rentabilidade nominal, não tem o acréscimo da inflação do período, e aí o BTG está dando a você o quê? 9,2%, que nominalmente é 2% acima da poupança, e ainda vai corrigir a inflação. Já o Agibank ele vai dar uma rentabilidade pré-fixada, e se você prestar muito bem atenção, 14,6% provavelmente vai ser também a mesma rentabilidade desse CDB do BTG Pactual, né? Se você somar a rentabilidade real com o IPCA provável do período. Então, um é um título pré-fixado, que você já vai saber a rentabilidade, 14,6%, e o outro é uma rentabilidade híbrida, que a gente fala, né? Que tem uma parte pré-fixada e uma parte indexada a um índice, que é a inflação do período. A inflação nos Estados Unidos, esperar ela é dividida lá na inflação cheia em núcleo. A inflação cheia era esperado que ficasse estável, ou seja, praticamente igual a zero. A inflação ficou em 0,1. Porém, no núcleo, que o mercado estava esperando entre 0,3 e 0,35, ficou 0,6. Com a inflação muito alta, o mercado já projeta um próximo aumento do FONC, que é o Banco Central americano, em 0,75. Se essa inflação já tivesse sob controle, o mercado já projetava uma inflação em 0,5, um aumento da taxa de juros em 0,5. Então, sendo que a inflação ainda continuou pressionada, espera-se que o Banco Central americano, lá o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, venha a aumentar em 0,75 esta taxa de juros dos Estados Unidos. Quando aumenta a taxa de juros de um governo ela está muito alta, as empresas elas precisam se financiar. Quando as empresas se financiam com a taxa de juros alta, diminui a quantidade de lucro, porque ela vai pagar mais juros, diminui a quantidade de lucros. Se a taxa de juros aumenta, essas empresas precisam pagar mais juros e a sua rentabilidade, seus lucros vão diminuir, elas se tornam menos atrativas nas bolsas de valores. Porque quem comprar as ações dessas empresas, que quando a gente compra uma ação, nós nos tornamos sócios das empresas, nós vamos ter menor distribuição de lucros porque as empresas vão pagar mais juros. Com isso, diminui a procura por ações. Se diminui a procura, o preço das ações acaba caindo mais. É o que nós observamos hoje, que foi uma queda do Ibovespa em 2,3%, assim como uma queda nas bolsas dos Estados Unidos para por conta desse aumento da taxa de juros. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Quando a Selic começou a aumentar muito, você vê que a bolsa começa a cair porque as empresas se tornam menos atrativas, porque vão distribuir menos lucros, e a taxa de juros é alta, torna a renda fixa mais atrativa, com menos esforço e menos risco. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Tem alguma dúvida? Pode deixar algum comentário que entraremos em contato. Será um prazer. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.